Hello everyone, you're welcome. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel e hoje nós teremos então a nossa aula de número 10, que será de revisão e avaliação. Let's go! Então vamos começar a nossa revisão falando sobre interpretação de texto e compreensão textual também. Todas as vezes que eu me deparar com um texto, para que eu entenda mais sobre ele e consiga entender a mensagem, o objetivo dele, a mensagem central, eu preciso fazer as seguintes perguntas e promover essa reflexão para que eu entenda de fato a mensagem que o texto quer passar. Então, a primeira pergunta: para quem é o texto? Para quem ele é destinado? Quem vai se interessar pelo assunto, do jeito que ele está ali organizado? Para quem é o texto? Outra pergunta muito importante: qual é o objetivo do texto? Ele tem o objetivo de instruir, de informar, de argumentar, de apresentar uma ideia, de propagar uma notícia. Qual é o objetivo desse texto? É muito importante essa pergunta na hora da leitura. Qual a idade das pessoas que se interessariam por esse texto? Para qual faixa etária esse texto foi desenvolvido? Porque a partir disso a linguagem vai ser definida. Um texto para crianças vai ser diferente de um texto para adultos e assim por diante. E a próxima pergunta que nós temos aqui: em qual contexto o texto está inserido? Qual é o plano de fundo? O que tem acontecido na sociedade? Que influencia o que está escrito ali no texto, as informações que estão contidas nele e onde ele está sendo divulgado? Qual veículo de comunicação? Quais redes, quais emissoras? Tudo isso eu preciso levar em conta na hora de ler um texto, de interpretar, de identificar o gênero textual. Então, dessa maneira, nós entendemos que para cada contexto, cada contexto, cada situação vai gerar um texto com as suas características para que este atinja o seu objetivo aí na sua comunicação na hora da leitura, ok? Então, falando sobre os gêneros textuais, nós hoje temos aí um novo tipo de gênero textual que nós chamamos de gêneros textuais digitais. Isso acontece pelo avanço da internet, pelo avanço da tecnologia. Nós temos acesso aí a novos termos, novas palavras, novas maneiras de escrever e também a novos gêneros textuais, e aqui nós separamos alguns deles para a gente aprender a identificá-los e também as suas nomenclaturas, aquilo que eles trazem de informação, ok? Então, nosso primeiro gênero textual digital são os artigos online e os blogs, online articles and blogs, que tem o que é contido nele de informação. Ele pode ser informativo, educacional, textos de entretenimento publicados em sites ou blogs, ok? Então, esse é o primeiro gênero textual. O segundo, social media, que são o quê? São os posts, os comentários, as mensagens ali, famosas mensagens no direct, as plataformas, em plataformas como as redes sociais, as mais conhecidas, nós colocamos aqui para que vocês possam fazer essa conexão, ok? Temos mais gêneros textuais digitais aqui, como exemplo, os e-mails, que são mensagens eletrônicas usadas para fins profissionais ou comunicação pessoal, ok? Web pages, que são os sites que podem ter aí conteúdo incluindo venda de produtos, informação de serviço, pode ser sites governamentais, institucionais. Então, esse também é um tipo de gênero textual digital, ok? Temos mais outro aqui, mais um exemplo: instant messaging, mensagens instantâneas que
há anos atrás era algo considerado novo, mas que hoje é muito corriqueiro, é muito natural no nosso dia a dia, que são as mensagens em tempo real. São conversas através dos aplicativos de conversa que são muito conhecidos, Telegram, WhatsApp, Messenger, e também os livros digitais, né, que também ganharam espaço aí com a tecnologia, que são a forma ampliada aí de textos no formato digital e que podem ser lidas em dispositivos eletrônicos, ok? E o nosso último exemplo, então, são os conteúdos das redes sociais, as descrições de fotos, as legendas e outros tipos de conteúdo que aparece aí nas mídias sociais. As pessoas têm um jeito particular de escrever nas redes, então isso faz desses conteúdos um gênero textual digital que quando você olha, você já consegue identificar sobre o que se trata, onde aquele texto está postado. Então, essa é uma característica aí também e um tipo de gênero textual digital. Vamos a alguns exemplos? Aqui nós temos um exemplo de mensagem aí postada em uma rede social. Vocês podem ver que fazem uso de símbolos, né? Uma coisa mais descontraída, é um convite para uma reunião de uma equipe de uma empresa. É como se fosse um tweet, né? Um post aí mais simplificado, com menos caracteres e também utilizando aí de símbolos e de uma linguagem mais informal. Então, quando nós olhamos, nós conseguimos identificar rapidamente que se trata de um post, né? Ok, então, falando de notícias, falando de tipo de notícias que estão veiculadas aí, as mídias, nós falamos também sobre a manipulação de linguagem na propagação de fake news, né? E aqui nós temos um exemplo de características dessas notícias que viralizam e elas vêm com uma estrutura parecida, né? E a primeira característica dela, que a gente colocou aqui, foi esses títulos sensacionalistas. Headlines. Está falando aqui que eles colocam um título chamativo para capturar aí a atenção de quem está lendo, distorcem o conteúdo real e fazem uso dos superlativos, que é o que nós vamos aprender e dar uma revisada hoje. Vamos ver os exemplos aqui? Esses são exemplos de títulos de notícias que são usadas para chamar a atenção do leitor, porque às vezes as pessoas leem apenas o título e já saem propagando e compartilhando sem se atentar ao conteúdo. E aqui nós temos aqui uma shocking revelation, uma revelação chocante, dizendo que os cientistas confirmam aí vida extraterrestre, né? E a outra notícia aqui, the most efficient medicine for a cold. Olha só, o uso do superlativo para chamar a atenção na notícia. Quando eu coloco the most antes do adjetivo, eu estou dizendo que é o mais eficiente, o remédio mais eficiente para um resfriado, ok? Então, esse uso do superlativo também acontece aí na propagação de fake news, nos títulos de notícias que tem o intuito aí de chamar a atenção, né, dos leitores. Então, depois do título, que é assim chamativo, nós temos outra característica, que é a seleção dos fatos. Às vezes, né, algumas vezes essas notícias até podem trazer fatos verídicos, mas eles omitem informações que vão contradizer aí a mensagem desejada. Então, eles propagam alguma informação, mas omitem dados, estatísticas e principalmente estudos baseados na ciência, ok? Então, vamos ver a outra cartela aqui. Um exemplo disso é essa notícia aqui que nós criamos no Semean aqui, mas que é um exemplo
que pode se encontrar muito aí na internet, né? As estatísticas mostram que o desemprego está em alta e uma notícia assim, com intenção de propagar uma falsa informação, omite, no caso, números e estatísticas. Nesse caso específico aqui, nós criamos que eles omitiram as melhorias aí na oferta de emprego, ok? Então, vamos adiante. Outra característica dessas notícias é que usam uma imagem selecionada, né, de acordo com o contexto de manipulação que eles querem criar. To create a false impression. To create a false impression. Influenciando como o leitor vai receber a notícia, né? Podem ali escrever frases onde não tinha na imagem original. Podem diminuir o número de pessoas, aumentar. Então, esse uso indevido de imagem, né? Essa manipulação de imagem também é muito recorrente na propagação de fake news, ok? Então, como nós falamos agora, esse tipo de notícia se utiliza muito do grau superlativo para chamar atenção, né? Nós vimos ali o mais eficiente. Então, quando nós colocamos um adjetivo no superlativo, nós estamos dando um destaque a ele em relação aos demais, né? Então, nós colocamos aqui notícias com a intenção de manipular, geralmente usam expressões no superlativo. Nós colocamos aqui, exemplo, the best, o melhor, os melhores, a melhor, the highest, o mais alto, and the most important, o mais importante, né? Então, esse é o grau superlativo. Vamos ver aqui o conceito do grau superlativo, como nós usamos, né, essa situação nos adjetivos. Então, o grau superlativo é uma forma que usamos para mostrar que algo tem a maior quantidade ou a maior qualidade em comparação com as outras. Vamos ler mais uma vez. O grau superlativo é uma forma que usamos para mostrar que algo tem a maior quantidade ou qualidade em comparação com as outras. Quando eu pego, essa é a pessoa mais alta da turma, eu estou utilizando superlativo. Esse é o mais baixo da turma, estou utilizando o grau superlativo. E esse artigo, o, a, em inglês a gente vai usar o the, vamos já ver. E podemos fazer aqueles acréscimos no final do verbo, ou utilizar o the most, do adjetivo, ou utilizar o the most quando o adjetivo for mais extenso. Vamos relembrar um pouco aqui as nossas regras, né? Como que eu vou utilizar? Em adjetivos curtos, olha o que vai acontecer. Vou acrescentar o artigo antes e o EST. Cheap quer dizer barato. The cheapest, o mais barato. Cold, frio. The coldest, o mais frio. Fast, rápido. The fastest, o mais rápido. Então, preste atenção que nós colocamos o artigo antes, porque eu sempre estou falando o melhor, o mais barato, o mais frio, a mais rápida. Então, precisa ter esse artigo. Esse artigo na língua inglesa significa o, a, os e as. E a alteração lá no final do verbo. Cheap, do adjetivo. Cheap, barato. The cheapest, o mais barato. Ok? Então, nós temos aqui algumas regrinhas que elas seguem praticamente aí a mesma ideia todas as vezes que a gente vai alterar para os tempos verbais, e nesse caso aqui, os adjetivos, ok? Então, big e thin, eles são formados aí no final por consoante, vogal e consoante. Então, nessa situação, a última letrinha vai se duplicar e vou acrescentar o EST. Big, the biggest. Thin, the thinnest, ok?
Vamos para outra regrinha aqui. Y precedido de consoante, eu vi um Y e uma consoante no final, eu tiro o Y e acrescento IEST. Angry, bravo. The angriest, o mais bravo. Busy, ocupado. The busiest, o mais ocupado. Essas regras são para adjetivos curtos, né? E agora os adjetivos que têm mais sons, que são mais extensos, eu não faço alteração no final. Eu vou acrescentar o the most antes. Vamos ver os nossos exemplos aqui. Palavras com mais de 2 sílabas. Beautiful. Não vou acrescentar lá no final, vou colocar o the most antes. The most beautiful. Beautiful, bonito. The most beautiful, ou mais bonito. Expensive, caro. The most expensive, o mais caro. Então, viram que eu não faço acréscimo no final do adjetivo porque ele é longo, né? Então, eu uso the most antes dele. E nós temos as exceções, que nós colocamos 2 exemplos aqui. Good, que é bom. The best, o melhor. Bad, que é ruim, né? E the worst, o pior. São exceções, tá bom? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui, escolher a resposta certa juntos aqui, né? Ele está falando aí que escalar o Monte Everest é o maior desafio do mundo. Então, vamos analisar aqui. The more big. Nós não vimos no superlativo o uso da palavra more. Não vimos isso, que isso nós usamos em outra situação de comparação. Então, não está correto aqui. Vamos aqui na letter C. The biggest. The biggest. Tá faltando uma letrinha aí, porque lembra que o big, ele recebe outro G e o EST, né? Então, não está correto também. The big não recebeu alteração, então não está no superlativo. Está errado, né? Então, a alternativa correta é essa. The biggest. The biggest. O que significa o maior? Viram o uso do artigo para dizer que é o maior. E aí o adjetivo recebeu alteração e se transformou para o grau superlativo. Vamos ver a próxima? Aqui está falando da Torre Eiffel. É um dos pontos turísticos, né? Das atrações aí mundiais mais famosas. Então, eu quero colocar isso aí. Não vimos nessa aula sobre o grau superlativo, nenhuma terminação com R, né? The famous, a palavra está sem alteração adjetivo, então está o famoso. Eu quero dizer o mais famoso, né? Famousest doesn't exist, não existe, né? Porque é um adjetivo mais longo, então quando isso acontece, eu vou falar the most famous. The most famous, ok? Então essa é a resposta certa. Viram que ele não recebe alteração, recebe o the most antes, para dar essa ideia. O mais famoso, a mais famosa, ok? Vamos para o nosso último exemplo, então. Escolha a forma superlativa correta para o adjetivo easy, fácil. Eu olhei ali no Y antes dele ter uma consoante, então eu já sei o que acontece, né? Vou tirar o Y e receber o IST. Então, aqui, the more easy, não existe, a gente não viu o uso do more no grau superlativo. The most easy, não dá certo, porque easy é um adjetivo curto, não uso the most antes. The easier estaria certo em outro tipo de comparação, né? Que seria em relação a dois substantivos ali. The easiest, esse aqui com Y não dá certo, mas esse aqui que perdeu o Y e acrescentou aí o IST está certo porque antes do Y vem uma consoante, ok? The easiest, o mais fácil, ok?
Então, esse foi o nosso último exemplo aqui da aula. Espero que vocês tenham conseguido entender aí a nossa revisão. See you!